Capachama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim Gênesis, capítulo de número 33, o verso de número 10. Já estou passando o microfone para o Júnior trazer a palavra. Júnior, como o Espírito de Deus trabalhou hoje de uma forma diferente, seja bem breve, tá? Preste bem atenção. Deus estava usando a vida da irmã Yolanda e o Espírito de Deus soprou esse versículo no meu coração. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, dizendo isso ao seu irmão Esaú, que fazia 21 anos que ele não via, porque saiu brigado por causa da primogenitura. Tá? Então fazia 21 anos. E o seu irmão vem ao encontro dele com 400 homens para dizimar Jacó, as suas esposas e seus filhos. Bem, com 400 homens, bem armado, bem armado. E aí lá, depois que Jacó atravessa o vale de Jaboque, lutou com o anjo, saiu abençoadinho, e a primeira coisa que ele vai ver agora, depois de 21 anos de briga com o irmão dele, é Esaú. Ao que ele disse para Esaú. Então disse Jacó a Esaú: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço que tome o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Ei, deixa eu descodificar, que a Bíblia é um código, né? Deixa eu descodificar. Ei, se você não tem paz com teu irmão, tá? Se você é o tipo de pessoa que fala mal de todo mundo, inclusive do pastor da tua igreja, cuidado. Uma sentença hoje também é colocada no mundo espiritual. Eu saí da minha casa, o Espírito Santo de Deus diz à minha igreja para não assistir o culto, e sim ser o culto. Não foi as primeiras palavras que eu disse aqui? Tudo que é feito aqui, esse horror de oportunidade que foi dada, é o Espírito de Deus trabalhando. Então, se você quer ver Deus, faça paz com teu irmão. Porque os dois estavam 21 anos, tá? Obrigado. 21 anos. E aí, olha o que Jacó disse. Depois que Jacó passou pelo vale de Jaboque, Deus feriu com ele na coxa. Aquele homem que andava normal, ele tem aí 61 anos de idade. Quando ele briga com o irmão dele, tem 40. Tá? Aí já está casado com seus filhos, né? E agora, ele sai do vale de Jaboque, não mais andando normal, Quando o irmão olhou aquilo, eu vou matar, eu vou fazer. Quando o irmão dele olhou aquele estado dele, os dois abraçaram e choraram. E Jacó olhou para o rosto do seu irmão. Eu vejo Deus. Quer ver Deus na sua vida agir? Faça aliança com teu irmão. Pare de julgar as pessoas. Pare de falar mal, inclusive do pastor da tua igreja. Ele é um homem falho, sim. É um comedor de arroz e feijão. Quando esse corpo for transformado, aí você não... Né? Mas enquanto eu estiver aqui, comendo arroz e feijão, sou falho. Ah, sim, sou. Mas o Deus que eu sirvo é grande. Ah, o Deus que eu sirvo é grande. Então, ore. Ore, ore. Porque uma sentença no mundo espiritual também foi colocada nesta igreja. Preste bem atenção, igreja. Todos que estão me ouvindo, é para a glória do Eterno. Igreja que está escrevendo Bíblia, igreja que está consagrando, igreja que está jejuando, opa! O mundo espiritual começa a trabalhar. As barreiras e as pessoas têm que entrar, olha, como a forma a Bíblia diz. Você quer ver a manifestação da glória de Deus? Fecha a boca, começa a glorificar o nome dEle. Você quer ver a manifestação de Deus na tua vida, no teu lar? Aquele lá que está campengando, cheio de briga, cheio de contenda. O filho e filhas, não importa. Ei, convida Deus. Fecha a boca e começa a orar. Amém? Quem tem ouvido? Ouça. Júnior, traz a palavra.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos respeitar o que o pastor falou, vou ser bem breve, vou ser bem direto, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não vou ficar enrolando muito, não. Tudo que a irmã Yolanda falou aqui é uma realidade, não é uma mentira no mundo espiritual. Isso realmente está acontecendo nos nossos corações. Não sei o que acontece com essa geração. Não sei o que acontece com a nossa geração. Nós olhamos para o próximo e colocamos a culpa no próximo. Eu não sei em que céu nós vamos entrar. Eu acho que no céu terá repartições, pastor, ao qual eu vou entrar na porta A e os irmãos vão entrar na porta B ou na porta C. Vocês já ouviram um versículo que Jesus diz: apartai-vos de mim que não vos conheço. E quando diz isso, são para pessoas que já pregaram, são para pessoas que já o conheceram profundamente. E a palavra de Deus diz isso: naquele grande dia, se tiver uma faísca, não irá entrar no reino de Deus. Não é fácil para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. Quando diz força, você tem que conquistar isso. É uma conquista. Hoje é dia, sabe do que, pessoal? É dia de nós recalcularmos os nossos pensamentos. É dias, literalmente, de abrirmos os nossos corações e olharmos para a nossa vida e falarmos assim: será que eu estou bem com meu irmão? Será que eu estou bem com fulano? Será que eu estou bem com ciclano? Será, Senhor, que minha vida espiritual está boa? Será que, Senhor, estou colocando a culpa no pastor? Estou colocando a culpa no irmão A, no irmão B, porque minha vida espiritual está ruim? Sendo que a culpa é minha? Sendo que eu não estou entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual? Desde que eu entrei aqui, tem um espírito de suicídio aqui dentro dessa igreja. Então, o espírito de suicídio, nós estamos dormindo. Era para todos os irmãos estarem conectados aqui e orando, intercedendo, para que o Senhor liberte essa vida. Tem espíritos aqui, pastor, que estão tão afastados do Senhor, sabe como estão, pastor? Estão ouvindo, estão presentes nos cultos, vêm no culto de terça, vêm no culto de domingo, mas não são cumpridores da palavra. A partir do momento que você não é cumpridor da palavra, não adianta nada você aqui ouvir. Você está ouvindo simplesmente uma palestra, simplesmente uma palavra bonitinha, e não é isso que o Senhor quer. Esses dias, há 3 semanas atrás, o Senhor me deu um sonho, e o Espírito Santo de Deus me acordou 3 horas da manhã. E eu acordei assustado, porque eu ouvi uma voz, e o Espírito Santo falou: ei, acorda. E quando o Espírito Santo falou para mim: ei, lembra de uma visão que eu te dei há 1 ano e meio atrás? E eu falei assim: mas qual? E o Espírito Santo falou: é essa. E é a visão que eu tive há 1 ano e meio atrás. Eu estava orando na casa antiga ainda que eu morava. Eu estava de joelho. E de repente, irmãos, quando eu estava orando, eu estava muito tempo orando ali, o Espírito Santo de Deus literalmente me arrebatou. Ele não me colocou em sonho, eu não dormi. Ele me arrebatou, eu enxergando tudo. Eu comecei a subir. Quando eu subi, eu saí do meu corpo. Eu comecei a olhar para baixo e olhando tudo o que estava acontecendo. Parecia que eu estava vendo o Google Maps. As cidades começaram assim, né, ficar pequenas. As casas comecei a ver o telhado subindo. E de repente eu parei numa nuvem. E numa nuvem tinha uma pessoa do meu lado com uma veste bem branca. E eu olhava para mim também, eu olhava assim, eu estava vestido de uma veste branca. E eu perguntei para essa pessoa, falei assim: onde que eu estou? O que está acontecendo? Não estou entendendo, eu estava orando e agora eu estou aqui, estou pisando numa nuvem, não sei nem o que está acontecendo. E nesse tempo que eu estava conversando com essa pessoa, de repente eu comecei a ver pessoas chegando juntamente com essa veste. E as pessoas que estavam chegando não eram muitas, eram poucas. E acontecia pouco, aí vinha um, daqui a pouco e eu ficava assustado, porque estavam chegando, subindo pessoas ali e ficando juntamente conosco. E eu comecei a perguntar, eu falei assim: mas o que é isso que está acontecendo? Falou: o arrebatamento vai ser assim. E eu falei assim: mas meu Deus, mas por que tão poucas pessoas? Mas não vai ser muitas? Ele: não, vai ser poucas. É isso que você está vendo, não vai ser muitas pessoas. Aí eu falei assim: mas por que será poucas pessoas? Ele falou: olha para a sua veste. Aí eu falei assim: o que está? Ele falou: sua veste está limpa? Eu falei: sim, está limpa. Ele falou: isso daqui que você está vestindo é uma veste espiritual. Vamos olhar lá para baixo, como que estão as coisas? De repente eu comecei a ter uma visão de baixo. Quando eu olhei para as pessoas estavam andando nas ruas, e elas estavam com essas vestes espirituais totalmente pretas. E umas que não estavam com as vestes pretas, elas estavam com as vestes manchadas. E eu comecei a ficar assustado, eu falei: meu Deus. E tinha pessoas, pastor, que estavam com uma veste só um pouquinho manchada. E ele falava para mim: ó, tá vendo, aquilo lá é só um pouquinho, mas elas não podem entrar aqui, porque nesse lugar tem que estar com a veste espiritual branquinha, tem que estar com a veste espiritual limpinha. E eu tomei um susto, e de repente eu subi mais, pastor. E quando eu subi num grande jardim. E nesse jardim, de repente, tinha um rio, parecia uma nascente.
E eu comecei a acompanhar essa nascente. Quando eu comecei a acompanhar essa nascente, tinha uma árvore do lado direito, e eu não estava entendendo nada, era um gramado bem bonito. Quando eu comecei a acompanhar essa nascente, de repente essa nascente deu num trono. E esse trono era bem grande, parecia um trono de um rei. E tinha uma pessoa sentada nesse trono, mas eu não conseguia enxergar essa pessoa. Eu tentava olhar, e a luz era muito forte, o clarão, e eu não conseguia enxergar o que era aquilo. E o Espírito Santo de Deus me acordou, nessas 3 horas da manhã, ele falou assim: filho, você lembra o sonho que eu te dei? Eu falei: lembro. Ele falou assim: está lá na palavra de Deus. Aí eu falei assim: mas como assim? Eu falei: eu já li a Bíblia toda, eu não lembro disso daí, porque você esquece do que você leu. E eu falei assim: meu Deus, mas aonde que está? E ele falou: está em Apocalipse 22, a visão que você leu. E eu tomei um susto, eu falei assim: mas como assim, Espírito Santo? E de repente, quando eu estava conversando, eu voltei. Quando eu voltei, eu acordei, a minha esposa sabe, as pessoas que me conhecem, eu não sou, até jogando bola, é difícil eu suar. E quando eu tive a visão anteriormente, tive essa mesma visão, eu acordei todo molhado, todo suado. E abra suas Bíblias, dá em Apocalipse, para me compartilhar com vocês o sonho que eu tive. Sonho não, a visão, né? Em Apocalipse 22, que diz assim, a partir do versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu vi uma árvore do meu lado direito, olhando para o trono. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Meus irmãos, eu tomei um susto. E quando eu estava orando para trazer a palavra aqui nesta noite, o Espírito Santo literalmente falou assim: ei, lembra como que é o mundo espiritual? A gente precisa acordar de repente e lembrar que existe um mundo espiritual, que nós lembramos muito do mundo natural. O mundo natural, nós vemos os erros das pessoas, nós só vemos os nossos problemas, nós queremos solucionar os nossos problemas. Mas quando nós entendemos o mundo espiritual, as coisas funcionam completamente diferente. E eu quero manter as minhas vestes espirituais limpas. Quando eu entendo o mundo espiritual, eu não quero que as minhas vestes espirituais fiquem sujas, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu quero ir para o reino dos céus. Mas nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Vocês estão enxergando o que está acontecendo, a guerra entre Rússia e Ucrânia? Tá, porque naturalmente está acontecendo aquilo. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que houve uma rebelião no céu. E quando Lúcifer caiu sobre a terra, ele caiu com 1/3 dos anjos. Esses anjos viraram demônios. São demônios, são principados, são hostes, são potestades, que estão aqui, eles são organizados, eles trabalham organizadamente. Não é bagunçado o mundo espiritual do lado contrário. Satanás, com seus anjos caídos, ele não trabalha de qualquer jeito. Ele trabalha organizadamente, mas nós, cristãos, com todo o poder de Deus, que Deus deu para nós através da graça, nós não queremos usar as ferramentas que o Senhor Jesus nos deu. Nós colocamos de lado, nós não queremos enxergar o mundo espiritual e nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, enxergando como o mundo natural. Mas nós temos que lembrar que para acontecer qualquer coisa aqui, como o pastor falou, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. E se você não entender que você está no meio de uma guerra espiritual, a Rússia está nos atacando, vamos colocar como se nós fôssemos a Ucrânia e nós estamos dormindo. Quando a Rússia começou a atacar a Ucrânia, o que eles fizeram? Pessoal, coloca na TV, ensina o povo a fazer coquetel molotov, faz alguma coisa, vamos chacoalhar, se prepare, nós estamos em guerra. E nós não estamos entendendo que nós vivemos uma guerra espiritual 24 horas por dia. Enquanto você está dormindo, o inimigo está trabalhando contra a sua vida. Enquanto você abaixa a guarda, o inimigo não abaixa a guarda, ele te destrói. E nós não estamos percebendo isso. Primeiro, o que nós temos que fazer? Para que a glória de Deus desça sobre a casa, para que a glória de Deus manifeste no meio de nós, nós temos que consertar o nosso altar. Nós temos que consertar, se nós não consertarmos o nosso altar, a glória de Deus não irá se manifestar da forma que nós queremos. Imagine você, se já pensou se você fosse Deus, e você olhasse para uma igreja, a qual as vestes espirituais estavam toda suja, toda preta. Será que você olhar só tem 1, 2, 3 com a veste limpinha? Será que você iria manifestar a tua glória ali da maneira que deveria manifestar? Será que Deus não está nos chacoalhando para que nós possamos limpar essas vestes espirituais nossas nessa noite? Será que Deus não está movimentando o mundo espiritual para que nós possamos entender o que está acontecendo? Chegou na hora de nós acordarmos do sono. Você que dorme, acorde.
Chegou a hora, você está em guerra. Se você não entendeu isso, você está em guerra. Você se converteu, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que você falou assim, Senhor Jesus, eu estou com o Senhor tem todo o poder, o Senhor já é vencedor, então se eu estou com o Senhor, eu sou mais que vencedor. Mas eu sei que existe uma guerra. Eu sei se eu abaixar a guarda, eu sei se eu não sou cumpridor da tua palavra, as coisas ruins vão vir sobre a minha vida, as coisas espirituais ruins vão vir, e eu tenho que ter entendimento disso. Quando nós abrimos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, abre aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Você, quando você anda na sua vida, no mundo espiritual, há um demônio rodeando você, esperando para tragar você. E quando diz tragar, se você vê na tradução original, diz que é engolir rapidamente, com avidez, sem mastigar. E literalmente, no mundo espiritual, ele quer te devorar. Ele quer, no mundo espiritual, que você caia, que você se afaste dos caminhos do Senhor. É isso que ele quer. Qual que é o alvo de Satanás? Por que ele vive ao redor da gente, procurando para que possa nos tragar? É porque ele quer nos afastar dos caminhos do Senhor. E nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso, por isso que nós estamos caindo, por isso que nós estamos com dificuldade, por isso que nós ficamos olhando mais para os nossos problemas do que olhando para Cristo. Por isso que de vez em quando nós ouvimos sobre Cristo, nós olhamos de Cristo, nós ouvimos falar sobre Cristo, nós vemos na igreja, é Cristo, mas nós não conseguimos olhar para Cristo. Nós não conseguimos deixar isso internalizar no nosso coração. E o que o Espírito Santo de Deus quer é que nós possamos deixar isso internalizar nos nossos corações. E é tão interessante que nós fomos chamados para estar conectado com Deus 24 horas por dia. Lá em Efésios 6, coloca aí Efésios 6, no versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18 diz assim, ó: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós fomos chamados para estarmos conectados espiritualmente com Deus 24 horas por dia, sem abaixar a nossa guarda espiritual. Você tem que estar no seu trabalho e falar assim: Senhor, se o Senhor me colocou aqui, por que o Senhor me colocou? O Senhor me colocou para fazer diferença? Senhor, eu vou me manter firme, eu não vou deixar as coisas me contaminar, eu não vou deixar as outras coisas tirar o meu alvo, que é Cristo. De vez em quando nós chegamos em trabalho, chegamos em faculdade, chegamos em escola, nós deixamos as pessoas nos influenciar, nós deixamos as pessoas mudar a nossa cabeça, de vez nós levarmos Cristo para as pessoas e deixar Cristo mudar as pessoas. As coisas estão invertendo, há uma inversão de valores no mundo espiritual e nós estamos dormindo, nós não estamos percebendo, nós estamos caindo aos poucos e não estamos percebendo que nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela é tão séria, mas tão séria, porque quando você vê lá em Jó, no mundo espiritual, quando Deus literalmente, Deus aposta em Jó, se você vê isso no mundo espiritual, há uma aposta sobre a vida de Jó. Quando há uma aposta na vida de Jó, a Bíblia diz que Jó era justo, era reto, era íntegro. Jó era um exemplo de pessoa a ser seguido. E você vê que literalmente Satanás fala com Deus ali numa reunião, fala assim: por que Jó é assim? Por quê? Porque o Senhor abençoa em tudo que ele faz, o Senhor estende suas mãos sobre a vida dele, e quando literalmente Deus coloca a vida de Jó lá em risco, Jó perde tudo, mas ele continua falando assim: Senhor, a culpa não é sua, eu acho que a culpa é minha, eu acho que tem alguma coisa em mim. Ele começa uma autoanálise, uma autocrítica sobre ele não acusa o Senhor, ele não acusa seus amigos, ele não acusa as pessoas que estão ao seu redor, ele continua confiando no Senhor e tentando entender a situação que está acontecendo. E nós queremos terceirizar os nossos problemas, nós queremos colocar a culpa em A, queremos colocar a culpa em B, queremos colocar em C, mas nós não fazemos uma autoanálise falando: Senhor, me muda, Senhor, se é culpa minha, me ajude, Senhor, me faça reconhecer o que eu tenho que fazer para melhorar para o Senhor, porque meu alvo é o reino de Deus e eu não vou entrar no reino dos céus de qualquer forma. E é tão interessante, se você vê o perigo no mundo espiritual que nós vivemos. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já viveu uma área de libertação na sua vida. Todo mundo. Seja a área que for. De repente você era fofoqueiro, Deus te libertou da fofoca. De repente, talvez você era possuído por demônio, Deus te livrou disso daí. Mas há um perigo na Bíblia, que Jesus, ele quis nos dar um conselho e muitas vezes nós não escutamos isso. Jesus, ele diz assim, lá em Mateus 12, no versículo 43 ao 45. O que acontece quando nós somos libertos e depois retrocedemos? Jesus nos deu o conselho, ele falou assim: olha, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. E quando o espírito imundo sai da gente, ele começa a buscar lugares áridos para fazer morada ali.
E quando passa o próximo? Então diz, voltarei, eu pulei? Não, né? Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, onde era que era a casa, aonde ele habitava sobre nós, aonde ele reinava sobre a nossa vida. E voltando, haja desocupada, varrida e adornada. Por quê? Abaixamos a guarda. Nós estávamos bem, nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento, mas nós começamos a baixar a guarda, E esse, literalmente, esse demônio que está andando, rodeando e está procurando lugar, ele vai falar, deixa eu voltar para aquela habitação ali, deixa eu ver como que está a situação. Então vai, e leva consigo outros. Então ele não vem mais sozinho, ele traz 7 amiguinhos ali para habitar junto com ele. Então agora a situação da pessoa, espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então é o seguinte, se você estava numa situação, o seu risco, você pode ficar até 8 vezes pior do que você já estava, se você não entender que há uma guerra no mundo espiritual, e se você não abaixar a guarda. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que nós possamos ser usados por Deus. Deus pode nos usar aqui com cura, com libertação, seja no que for, em qualquer situação da sua vida. E se nós abaixarmos a guarda, pode chegar um ponto, em Hebreus diz, que nós não conseguimos voltar ao Senhor, nós não conseguimos irmos ao caminho do Senhor, porque a Bíblia nos mostra o filho pródigo, não mostra? Coisa linda, maravilhosa, o pai está lá de braços abertos para se reconciliar, sim ou não? Mas isso não é uma regra bíblica. A regra bíblica é o quê? Que você tenha um novo nascimento, que você se converta a Cristo e que você continue caminhando firme para o alvo. Cristo não morreu na cruz para nós ficarmos brincando com Ele, para nós falarmos assim, Senhor, hoje eu vou desviar, porque eu sei que o Senhor está de braços abertos lá, o Senhor vai me receber, Ele vai receber com misericórdia? Sim, Ele vai receber, mas pode chegar um ponto ao qual nós ficamos brincando no mundo espiritual, que nós não conseguiremos voltar, nós não conseguiremos chegar a Cristo. Pode acontecer isso na sua vida, ao qual você perder as forças espiritualmente falando, e você nunca mais conseguir chegar nos caminhos do Senhor. Irmãos, servir a Cristo é muito sério. Servir a Cristo não é brincadeira. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. Chegou a hora, literalmente, nós tomarmos vergonha na cara, espiritualmente falando. Eu estou falando nossa geração, não estou falando simplesmente a nossa igreja aqui, a nossa geração. Por que o pastor fica toda hora falando, meu Deus, quando a igreja tal, quando a igreja no passado, irmãos? Os irmãos, sabe com o que eles se preocupavam? Eles se preocupavam com vestimenta no passado, sim ou não? Não. Se preocupavam com o que ia comer, sim ou não? Se preocupava com o carro lá fora que os irmãos iam ver, que ele estava chegando, sim ou não? Não, eles se preocupavam em ir lá, entregar a vida, entregar o melhor para o Senhor no culto. Eles iam até, os pessoais antigos falam que deixavam o chapeuzinho no culto, os homens iam, as mulheres iam, abria o seu coração. A glória de Deus se manifestava nas igrejas de uma maneira completamente diferente. Por quê? Se você olhar no mundo espiritual, as vestes deles estavam limpinhas, estavam branquinhas. Por isso que a glória de Deus se manifestava de uma maneira diferente. Então chegou a hora de nós nos posicionarmos, chegou a hora de entendermos o que acontece no mundo espiritual, chegou a hora de pararmos de darmos desculpas. Sabe que era para estar aqui domingo de manhã? Ainda eu falei para minha esposa, quando eu saí daqui, minha esposa falou, quantas pessoas tinha? Eu falei assim, tinham poucas, e eu me envergonho com isso quando eu falo que tinham poucas, sabe por quê? Era para no mínimo, você que é homem do seu lar, você que é sacerdote da sua casa, você que quer dirigir a sua família, você tem que vir aqui escutar a palavra do Senhor, você tem que aprender, você tem que acordar cedo. Irmão, mas é o único dia que eu posso acordar cedo na minha vida, não importa. Há uma guerra no mundo espiritual. Você precisa aprender mais do Senhor. Você precisa se encher de conhecimento. Você precisa mais e mais dentro de você aprender a palavra do Senhor. Você precisa tirar essa preguiça espiritual. Você tem que parar de se espelhar nas pessoas que não prestam e começar a se espelhar nas pessoas que prestam. Começar, quando eu me converti, irmão, sabe o que eu comecei a fazer? Eu olhei na igreja o pastor sentadinho, e todo mundo fala, rapaz, esse cara é meio louco. Por que ele é louco? Cara, ele busca Deus 24 horas. Para ele tudo é santidade, tudo é Deus, ele não sabe falar de outra coisa a não ser Jesus. Eu falei, então eu quero ficar perto desse cara aí, porque eu quero aprender mais. Aí o resto, os que eram cansados espiritualmente falando, eu falei, desse daqui eu não quero. Nós temos que ser racionais, nós temos que ser inteligentes. Até as nossas amizades, até as pessoas que nos influenciam, nós temos que nos achegar ao qual pessoas que junto com a gente vai nos dar as mãos e falarmos assim, vamos em dois aqui, vamos chegarmos no alvo, no reino dos céus. Nós temos que entender isso. Mas não, nós preferimos ser influenciados por aquelas pessoas ao qual o pastor falou, não vai não, vai pregar o irmão tal, não vai não, o pastor vai estar lá, e o pastor falou tal coisa aquele dia, eu não gostei. Irmão, toma vergonha na cara, para com isso. Seu alvo é Cristo, seu alvo não é pastor, seu alvo não é qualquer irmão, qualquer irmã aqui. Mantém a paz com todos. A palavra de Deus diz que sem santidade
ninguém verá Deus. Ele é santo. Ele é santo. Irmão, quando eu tive aquela visão, irmão, eu não sei te explicar. Eu senti, sabe, algo diferente, uma santidade tão forte que eu tinha vergonha de estar ali. Eu estava com a veste espiritual, qual eu poderia entrar ali, mas eu tinha vergonha de estar naquele lugar. Eu não era merecedor de estar naquele lugar. Eu não me senti digno de estar ali. Eu falei, Senhor, me tira daqui, eu não sou merecedor de ver tudo isso. Senhor, eu não sou merecedor. O Senhor é santo, eu sei que aqui não vai entrar de qualquer jeito. Me deu um desespero espiritual. Quando eu comecei a olhar o arrebatamento da igreja e comecei a ver poucas pessoas chegando, começou a me dar um desespero dentro de mim. Eu falei, Senhor, mas o que é isso que está acontecendo? Senhor, cadê as pessoas? Senhor, cadê a igreja? Senhor, cadê o povo? Senhor, cadê o povo? Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, sabe o que é interessante? Esses dias eu estava orando e a palavra de Deus me levou. Aqui o apóstolo Paulo compara o crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala da igreja de Coríntios, o crente natural é aquele que nunca conheceu o Senhor, nunca se converteu, ele nunca entregou seus caminhos para o Senhor. O crente carnal é aquele que já entregou caminhos ao Senhor, mas ele está daquele jeito, sabe? Está daqui, está de lá. Então o apóstolo Paulo fala, está meia boca, está em cima do muro. Então sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ei, eu não posso despejar tudo que eu tenho aqui. Deus quer despejar coisas grandes sobre você, mas eu tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês são crentes carnais. E aí quando o apóstolo Paulo fala assim, ei, tem a terceira classe, que são os crentes espirituais. Os crentes espirituais, eles são cumpridores da palavra, eles estão conectados com o Espírito de Deus, eles estão ali ouvindo o que o Espírito de Deus está falando para eles, e é isso que Deus quer. Deus quer que nós tomamos um posicionamento hoje, para que nós possamos ser crentes espirituais, aqueles que são cumpridores da palavra de Deus, aqueles que ouvem o Espírito Santo de Deus falar com ele. Ei, sabia que o Espírito Santo de Deus quer falar com você? Você sabia disso? Você sabia que Ele quer te guiar? Que Ele quer te direcionar? Você já se comparou entre Marta e Maria? Já pensou um pouquinho nessa passagem? Quando Marta está lá ocupada fazendo os afazeres, ela está preocupada com o quê? Com coisa ruim? Não, ela está querendo fazer tudo de bom para o Senhor, ela está querendo preparar o melhor para o Senhor, organizar as coisas. Mas aí Maria fica lá, aos pés de Jesus. Maria, ela não está preocupada onde Jesus vai entrar. Maria não está preocupada o que Jesus vai comer, ela quer ouvir o que Jesus vai falar. Ela quer estar nos pés de Jesus. Sabe o que falta para a nossa geração, irmão? Estar nos pés de Jesus. Nós esquecemos disso. Nós preferimos fazer igual Marta. Olhar a situação, olhar as paredes, olhar a tinta, olhar o teto, olhar a iluminação, olhar o irmão. Nós preferimos tantas coisas e nós esquecemos que o nosso alvo é Cristo e que nós temos que ficar nos pés de Cristo. Nós temos que ficar atento a ouvir o que Ele quer falar conosco. Se nós estivermos ocupados com os nossos afazeres, nós não conseguimos ouvir aquilo que Cristo está falando. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fazer uma oração? Eu disse que no mundo espiritual tem uma sentença sobre vida de pessoas neste lugar. O que eu estou dizendo é sério. Pare de brincar com as coisas de Deus. Você que está neste lugar, não adianta o pastor dessa igreja estar ensinando e você não dá ouvido. Não adianta você estar aqui e nem gostar do pastor. Se você não consegue obedecer o teu pastor, como é que você vai obedecer a Deus? E não adianta, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Se você for para outro lugar com a mesma mentalidade, não vai adiantar nada. Hoje Deus quer conserto. Hoje tem... você estava trazendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falou para mim, ó, eu mandei anjos diferentes para lavar roupa. Para lavar roupa. Falou comigo ali, ó. Sabe aquela hora que eu estava falando língua estranha? Tem uma língua diferente, tá? Diga minha igreja que eu mandei anjos lavar roupa. Só que tem que ter arrependimento. Ei, não paga para ver não. Mude a sua forma de agir. Rever os seus conceitos. Pare de dar ouvido às amizades do mundo.
Para de sentar, se sentir bem. Sabe o que o Salmo 1 vai dizer assim? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo... Não, mas tem pessoas aqui, o Espírito Santo está falando no meu coração, que tem prazer em sentar com pessoas que não processam a mesma fé. Para de se enganar. Hoje o mundo espiritual entrou nesta igreja. Há anjos aqui para lavar suas vestes. Sai. E pelo amor de Deus, para de falar do ungido de Deus. Pare. Espírito de Deus. Jesus, amado Pai eterno, viu? Você vai ver o rebuliço que o Espírito de Deus vai fazer. Viu? Jesus. Sentença maravilhosa, viu, igreja? É para a glória dele. Jesus. Dá um microfone para ele. Estão entendendo porque o microfone não estava funcionando? Estão entendendo? Pega esse corredor, eu pego esse. Vamos fazer o contorno. Você vem por esse, depois vamos dar 7 voltas aqui orando. E o Espírito de Deus. Jesus, o Senhor disse que mandou seus anjos. Irmãos, feche os olhos, vocês. Comece a interceder, comece a orar. Começa a passear. Sobre cada Jesus, irmão, sobre a igreja. Deus, as pessoas que estão com vestes sujas, Senhor amado, começa a trabalhar. Se a veste estiver muito suja, Senhor amado, faça que a pessoa sente mal e vá para frente, Jesus. Agora Jesus começa a renovar. Jesus começa a limpar. Jesus começa a fazer coisas extraordinárias, Pai poderoso, sobre a autoridade do teu nome, Jesus, Santo de Israel. Entra com a tua providência, entra com a tua restauração, entra com a tua salvação. Deus, dá ordem a esses anjos para começar a lavar as vestes espirituais. Pai poderoso, é para a tua glória. Espírito de Deus, Espírito de Deus começa a trabalhar. Espírito de Deus começa a cair por terra. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. Sim, Deus. Jesus, começa a lavar, Pai poderoso, as vestes do teu povo, Jesus. Jesus, tu és Deus, Senhor amado. Pai, que a contenda caia por terra, Senhor amado. Deus, que a mentira caia por terra, Deus amado. Sim, Deus, vai começar a trabalhar, Pai poderoso. Começa a renovar o teu povo, Jesus. Jesus amado, Pai eterno. Sim, Deus. Começa, Jesus. Pai celeste, Senhor amado, estou na segunda volta, Jesus. Jesus, há pessoas que são toda a boca para fora, ainda não entenderam a mensagem, Senhor amado. Ainda, Senhor amado, estão com dúvida. Jesus, vai tocando, Jesus. 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 Sim, Deus, vai tocando, Senhor amado, com a tua graça. Vai tocando, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso. Senhor amado, vai endireitando os caminhos tortos. Sim, Deus, Pai poderoso. O Senhor é o dono desta igreja. Foi o Senhor que morreu por ela. Foi o Senhor, Pai poderoso. Vai, Senhor, vai, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, começa a tocar a vida dos nossos irmãos. Tu é poderoso, tu é maravilhoso. Pai, nós já queríamos te agradecer por cada vida que o Senhor está tocando nesta noite. Senhor, nós não somos dignos, nós não somos nada, Pai. Nós reconhecemos nessa noite que o Senhor é tudo, Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem que crescer na nossa vida e nós temos que diminuir. Então, o Espírito Santo de Deus começa a fazer isso sobre as nossas vidas de maneira diferente. Pai, toca os nossos irmãos. Aquele que não sentiu o seu toque ainda, Espírito Santo de Deus, toca de uma maneira personalizada. Toca de uma maneira que só o Senhor pode tocar. Renova, Senhor, aquele que precisa ser renovado. Senhor, batiza aquele que precisa ser batizado. Senhor, transforma aquele que precisa ser transformado. Senhor amado, coloca temor. O Senhor começa a colocar temor nos corações. O Senhor conhece a vida de cada um. Espírito Santo de Deus, Espírito de suicídio, nós repreendemos essa noite em nome do Senhor Jesus. Sim. Espírito Santo, espírito de depressões aqui. Sim. Sim. Diz, Pai, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, Pai. Nós queremos que essas pessoas sejam livres. Nós queremos que essas pessoas sejam libertas, Pai.
Se tem pessoas, Pai, que estão aqui por interesses, mas não estão de coração, Pai, troca o coração dessa pessoa, troca a mente dessa pessoa, renova, Pai, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, começa a tocar, começa a tocar. O Senhor conhece os corações, começa a tocar. Dê ordem aos seus anjos, Espírito Santo de Deus. Começa a trabalhar, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que você tocar esta noite. É hoje, é o dia de hoje, Pai. O Senhor não os trouxe aqui à toa. O Senhor os trouxe aqui para uma nova novidade de vida, Pai. Eles vão ser diferentes. Diferente, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, a tua glória vai ser derramada de maneira diferente nesse local, Pai. Nós não somos dignos, Pai, de tudo que o Senhor vai fazer aqui. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, Pai. Espírito de Deus, Pai, nos tire. entra com a tua Tira essa lavagem. visão de alvo no problema, Pai. Entra com a tua lavagem. Tira. A começar faz de como mim, Maria, Jesus. Entra com a tua Nos lavagem. faz como Maria, Pai. Nos coloca aos teus pés, Jesus. Aleluia. A última volta. Coloca a vontade no nosso coração de ouvir a tua Espírito de voz, Deus. Jesus. Jesus, tantas Pai pessoas o Senhor poderoso. quer se relacionar. E as Senhor pessoas, amado, Pai, nós estamos na última volta. elas criam uma barreira nos seus ouvidos. Vai lavando as Espírito Santo, vestes tira isso no mundo nessa noite. espiritual. Quebra isso, Espírito Santo de Deus. Deus poderoso. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sim. Jesus. Comece, Espírito Santo. Jesus. Começa. Jesus. Comece, Espírito Santo, a se relacionar com essa pessoa. Sim, Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para o Senhor, nós não olhamos mais para nada. Tudo muda, tudo fica diferente. Vai movendo, Tudo fica maravilhoso. vai libertando, vai Tudo salvando, fica mais vai gostoso, curando, Pai. Conseguimos enxergar a nossa Sim, vida como Deus. cidadão dos céus. Senhor, desperta nessa pessoa, ela tem a mente de Cristo, Pai. Sim, Deus. Ela pode pensar como o Senhor pensa. Sim, Deus. Ela pode agir como o Senhor age. Sim, Deus. Pai, nós sabemos que é difícil pedir perdão. Põe um espírito Nós de sabemos que é temor. difícil agir como o Senhor age. Mas como dependemos do seu Espírito, Pai, tudo fica mais fácil. Em nome Tudo de fica mais fácil. Espírito Santo de Deus. Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Já estamos caminhando para o fim. A palavra foi bem clara hoje. Para de se enganar. Foi bem clara. Deus, Ele é misericordioso, Ele avisa. Uma nova sentença. Uma nova sentença no mundo espiritual. Uma nova sentença. Uma nova sentença no mundo espiritual foi colocada no dia de hoje nessa igreja. Vocês vão ver o que vai acontecer para a glória de Deus Pai. Quando o Júnior estava pregando, o Espírito Santo falou: as pessoas aqui que estão com a veste suja sabem. Tira o olhar religioso. Eu vou à igreja, eu falo línguas estranhas. Eu sinto o culto não é emocional. O culto não é emocional, o culto é racional. Não se engane com as suas emoções. Você acha que através das suas emoções está assim com Deus e não está. As suas vestes estão sujas. E não houve arrependimento nessa palavra, viu? Muitos eram para se arrepender e não. Acharam, estão até assustados, mas não deixou entrar no coração. Cuidado. O céu é tomado à força. Amém? Vou passar os avisos. Domingo, igreja, domingo, pastor Daniel, muito usado por Deus, estará aqui pregando a palavra do Senhor. Tá? Domingo agora, pastor Daniel estará pregando a palavra do Senhor. Segunda-feira, oração, às 20 horas. Né? Então, uma bênção, eu estarei aqui, para a glória de Deus Pai. Terça-feira, estudo bíblico. Um tema interessante, suicídio espiritual. Nós precisamos terminar esse tema. Tá?
Os obreiros, eu quero mais a frequência dos obreiros. Tá? Eu quero mais, nós iremos ter uma reunião agora sábado. Não quero que nenhum obreiro falte. O obreiro desta casa, a não ser se estiver trabalhando, e me avise antes. Hã? Sábado agora encontro dos homens? É sexta? Então sexta não dá. Sexta não vai dar. Sexta não vai dar. Sexta não vai dar. Então, igreja, domingo de manhã será a reunião dos obreiros. Nós iremos fazer, viu, pastor Samuel, um culto rápido aqui, damos a bênção apostólica e vamos ficar na reunião de obreiro, tá bom? Então, domingo, 9 horas da manhã, todos os obreiros aqui. Iremos fazer um culto com a igreja, tá, máximo meia hora, e depois já 40 minutos, depois vamos para a reunião de obreiro. Nenhum obreiro falte. Iremos tratar temas importantes, tá? Então, voltando e reiterando, domingo às 9 horas, após o Bom Dia Espírito Santo, reunião com todos os obreiros desta casa, para a glória de Deus Pai. Terça-feira, estudo bíblico, já disse o tema. Quarta-feira não temos nada, é ensaio, né, pastora? Ensaio da cantata. Quinta-feira, vamos fazer 3 quinta-feira com a diaconisa Simone, estará na frente desse trabalho, trazendo a palavra do Senhor. Convide as pessoas, tem sido maravilhoso os cultos de quinta-feira. Tá? Sexta-feira, ensaio, né, Júnior? Sexta-feira, tá? Sexta-feira às 8 horas. E sábado, culto com os homens. Todos os homens dessa casa. Todos. Venham para esse grande culto para a glória de Deus Pai. Tá? Eu vi uma grande quantidade lá no churrasco. Lá, opa, quero ver todo, não quero ninguém faltando. Todos os homens, sábado. Tá, os homens que ainda não deram os seus nomes, não se cadastraram, procuro o Anderson, procuro o irmão Ricardo, tá? E sábado vocês também estarão aqui colhendo os nomes, tá? Não é verdade? Sim, sábado agora. Então, um grande culto com os homens dessa igreja. Por favor, não falte, para a glória de Deus Pai. Eu vou fazer a leitura dos visitantes. É 9 horas. Sim, para o culto dos homens, traga o teu amigo, tá bom? Será um grande culto. Os visitantes, Paulo Moral, Júnior e Carol, da Igreja Profética de Sião, amigo do presbítero Júnior, e Ariandane, Melissa e Isilda. Onde estão? Levante a mão, por favor. Essas pessoas. Isso, como a igreja costuma dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos tirar os dízimos de oferta rápido, para que eu já vou dando a bênção apostólica. O Espírito de Deus me moveu diferente, por isso que eu passei um pouco do horário, viu? Quem faz o culto somos nós, e quando a presença dele está, tudo é diferente. Põe aí Eclesiastes capítulo 11, verso 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Igreja, faça isso com alegria também, viu? Faça isso com alegria. Querido Pai Celeste, eu te dou graça por esse momento, as pessoas vão ofertar em tua casa. Abençoe-a tremendamente em nome de Jesus. Amém. Podeis tirar os dízimos de oferta, quem for passar o cartão, vai até o fundo, lá os irmãos estarão passando o cartão. Quem for passar o Pix, está aqui o CNPJ da igreja. Faça isso com alegria. Beca, por favor. Rebeca, pega o cartão do pai e passa para mim a oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estão tirando os dízimos de oferta, eu vou ler os pedidos de orações. Luiz Esteu Falcão, bendito seja Deus, uma abençoada noite. Oração para Maria Luísa, Márcia Maria, Márcia Letícia, Luiz Augusto, Luiz Otávio, Luiz José e José Dias, amém. Érica, oração por Paulo, Pedro, Tatiane, Giovanni, Gabriel, Kátia, Simone e Milena. Rodolfo também pede oração por seus filhos e netos. Garcia, Vanessa, oração
por Vanessa Lopes e Vitor Garrido. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Oração por Zinaide Garrido. Amém? A agenda foi passada. Alguma dúvida? Ah, sim. As pessoas que estão escrevendo a Bíblia, traga para mim, por gentileza, obrigado. Traga para mim, por favor, os que estão escrevendo a Bíblia. Que as bênçãos desse livro sejam sobre as vossas vidas. Que as bênçãos desse livro sejam sobre as vossas vidas. Que a bênção desse livro seja sobre as vossas vidas. Que as bênçãos desse livro sejam sobre as vossas vidas. Que as bênçãos desse livro sejam sobre as vossas vidas, para a glória de Deus Pai. Que as bênçãos desse livro sejam sobre as vossas vidas. Que as bênçãos desse livro sejam sobre as vossas vidas. Obrigado, Deus abençoe. Que as bênçãos desse livro estejam sobre as vossas vidas. Por favor, 10 pessoas. Rapidinho, que é o horário. Já. Que isso. 2, pastor. Eu, 2. São. 3. 2 pessoas. Rápido. Chego aqui primeiro. Domingo que vem. Amém, igreja? Por favor, venham nos cultos. Domingo de manhã, venha, não percam. Oração, tá? O culto de oração está muito bom. Venha aprender a palavra do Senhor. Só através da palavra as nossas vestes ficarão limpas para a glória de Deus Pai. Sexta-feira à tarde, quem estará aí pregando? Hã? Essa não? Então, o pastor Samuel que estará pregando a palavra do Eterno. Jesus amado, tá? Então a agenda foi dita, olha, domingo, chegue cedo, porque... E convida as pessoas. Deus usa muito a vida do pastor Daniel. Ele não prega, ele conta os testemunhos da vida dele. As experiências com Deus, é maravilhoso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para dar a bênção apostólica? Ah, tá. Ele trabalha com obra social. Se você puder trazer roupas que dá para usar, tá? Também, eu vou ver com a irmã do quilo, nós vamos doar alguma cesta básica para ele. Traga também, se você puder trazer uma cesta básica, que ele trabalha nesta área social. Vamos ajudá-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Igreja, quem é injusto? Quem é sujo? Quem é justo? E quem é santo? Repita comigo, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja, até o arrebatamento. E todos digam? Está terminado em nome do Senhor Jesus, uma boa semana para a glória de Deus Pai.